Vamos ter agora uma convidada muito especial para esse momento. E eu gostaria muito da atenção de todos vocês, tá? E o DJ prepara uma música feliz e animada. Porque a mulher que eu vou anunciar aqui para vocês, todos, ela é o espetáculo, ela é a felicidade em pessoa. Ela é especialista em felicidade, no empreendedorismo, em felicidade na vida pessoal, na vida familiar. Ela é uma mulher sensacional. Eu sou super fã dessa grande pessoa que eu vou falar para vocês. E eu vou ler aqui a mini bio delas para vocês saberem de quem eu estou falando, enquanto o nosso maravilhoso DJ vai preparando uma música muito feliz para essa mulher, essa nordestina extraordinária. Ela que é administradora de empresas, pós-graduada em neuropsicologia, Chief Happiness Officer pela Florida International University, fundadora do Instituto de Happiness do Brasil, treina e forma pessoas para desenvolverem a musculatura emocional nas organizações como Vida. Ela é palestrante internacional, escritora e, como empreendedora social, amadrinha crianças com múltiplas amputações. E a frase dela é feliz. Recebam com muito carinho e uma calorosa salva de palmas a nossa querida Sandra Teschner. O palco é todo seu, maravilhosa. Gente, dá para viver de felicidade? Ô, turma aqui do meio, dá para viver de felicidade? Ô, meu amado aí, Ricardo Bellino, dá para viver de felicidade? A gente vai aprender que dá. Ô, turma do cafezinho, peguem o café, mas se concentrem. Porque este é aquele momento que precede o sucesso. Porque felicidade precede o sucesso. É o primeiro passo. Bem, tem aqui alguém querendo dar aquele movimentinho gostoso para entrar no mesmo clima que o meu? Só façam isso, ó. Cadê? Alguém mais quer se arrepiar comigo aqui? Ó, o arrepio é real. Cadê vocês? Cadê vocês? Levanta! Levanta, entra na mesma vibe, gente. Ah, pelo amor de Deus. Nunca foram no Carnaval da Bahia, não, hein? If you believe you. Aumenta a serotonina, aumenta a endorfina. Só se deixe sentir, gente. É só sentir, ó. Ó o arrepio, ó. Absolutamente verdadeiro, ó. Só sintam. Naturalmente e autenticamente. Oh, delícia. Agora eu vou contar para vocês. Eu faço isso para mim mesma. Por quê? Porque a gente aumenta os índices de endorfina, serotonina, bate até uma dopaminazinha quando a gente ainda se conecta com o outro. E esse é o grande segredo. Uma parte desse jogo da felicidade tem a ver com as emoções. E nesse momento eu turbino as minhas para poder lidar melhor com vocês. Aqui eu vou passar um videozinho meramente para vocês entenderem que eu sei do que eu estou falando. Tá bom? Sandra Teschner, ela é dona de um currículo multifacetado, é certificada pela Universidade da Flórida, palestrante na World Happiness Foundation. Se você digitar no Google a palavra felicidade, provavelmente chegará em Sandra Teschner. Publisher na Professional, é ainda administradora, jornalista, turismóloga, graduada em Munique. Como comunicadora, fez de sua a missão de dar a voz à diversidade e inclusão. Empreendedora social, ajuda crianças e jovens multiplamente amputados a reestabelecerem e ressignificarem suas vidas. Fundadora do Instituto Happiness, sempre lastreados pelo seu extenso conhecimento em ciência da felicidade. Vocês estão sentindo a boa energia daí? I believe in you. I don't why if you don't.
Nós podemos ressignificar. Circunstâncias da vida não determinam se você é feliz ou não, mas a forma como você lida com ela. I can say for philosophy to Estima gera autoconfiança. E é a autoconfiança que define se você é bonito Bom, né, gente? Vamos bater palma para as meninas, porque quando a gente fala de felicidade, sempre parece o seguinte: a pessoa que está falando tem tudo, aí é fácil ser feliz assim. E aí eu gosto de trazer o exemplo das minhas afilhadas. A Jéssica, por exemplo, que vocês viram ali, perdeu pernas, braços, 90% da pele do corpo inteirinho, por fim perdeu a audição. Sabe qual foi o dia mais feliz da vida de Jéssica? Quando ela perdeu o primeiro braço. Sabe por quê? Porque nós somos esse caldeirão de emoções. E no dia que ela perdeu o primeiro braço, foi a primeira vez na vida que o pai dela disse a ela: filha, eu te amo. Olha o arrepio da pessoa, comprovando se é verdadeiro ou não. Isso aqui é o teste, tá? Se é blá, 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 ou se é verdade. Nós somos esse caldeirão de emoções. E a Jéssica é, por exemplo, uma dessas pessoas que claramente aprenderam a ser feliz. Não foi o que aconteceu com ela, foi o que ela fez a partir do que aconteceu com ela. E não é apesar de não ter pernas, braços. Apesar tem a ver com o quê? Com o peso, gente. Arranca o peso disso. É a partir. Não é sobre a história da pessoa, a parte trágica da história de todo mundo, porque agora também está na moda, né? Todo mundo vem, conta uma história trágica sobre a vida dela, e isso é a grande história. Não, essa não é a grande história. A grande história é o que você fez a partir do que aconteceu com você. Porque alguma coisa sempre acontecerá. Não passaríamos incólumes. O assunto não é esse. Não são as circunstâncias, mas como a gente age a partir delas. Felicidade é um tema tão em voga no momento, já estou nele há muitos anos, aliás, boa parte da minha vida, que a capa da revista Time desse ano, ao completar 100 anos, foi Os Segredos dos Expertos em Felicidade. Garanto a vocês que não tem nenhum segredinho que não esteja aqui para vocês. Gente, literalmente é uma palhinha, tá? Mas com muito carinho para a Carla e essas pessoas maravilhosas, que já tive o prazer de me apaixonar logo de cara aqui. Falei, como é que eu vou para a Carla e não vou dizer alguma coisa sobre felicidade? Então, estou aqui para que vocês tenham essa conexão e entendam que, como diz o meu maravilhoso amigo que está ali sentado naquela mesa e palestra depois de mim, Ricardo Bellino, felicidade precede o sucesso. Quando a gente ouve falar de felicidade, mas, gente, agora tem diretor de felicidade, gerente de felicidade, as empresas estão contratando pessoas. Bem, eu faço palestras norte a sul, leste a oeste, consultoria para empresa aqui, Alemanha, Estados Unidos, o tempo inteiro. Mas por quê? Enfim, todo mundo entendeu como é bacana que os outros sejam felizes. Isso precede sucesso? Não, porque nós somos mais produtivos mesmo. Gente feliz nem o saco dos outros enche. É fato. Está ocupado demais resolvendo a própria vida, com foco nas suas próprias experiências, vai lá encher o saco dos outros. Gente feliz contagia o ambiente. Querem a boa ou a má? Infeliz também 3 vezes mais. Ou seja, a gente precisa se cercar de quem faz bem. E um dos pilares da felicidade é exatamente esse. Então, os relacionamentos interpessoais, as emoções e o sentido que a gente dá à vida. Empresas, pessoas, não são só empresas, porque a família também é uma organização. Essa história de que
Tudo acontece lá no corporativo. Não, é em casa do mesmo jeito. Onde tem pessoas, tem organizações acontecendo. Então, nós temos menos burnout, 200% mais criativos, logo, somos o quê? Solucionadores de problemas. Isso que um criativo é. Criativo vê solução, onde o outro vê problema. É sempre aquela oportunidade. Eu costumo dizer, eu me sinto líder de gincana. A pessoa está contando qual é a dificuldade, eu já parei na metade da frase, já imaginando de que maneira a gente pode chegar a um finalmente. Muito da sua fala, do que eu presenciei aqui do Titanic, e aí teve, não me lembro o nome dela, de Dourado, que falou muito do Viktor Frankl. Um detalhe só, um adendo só para acrescentar, é que o Viktor Frankl é um sobrevivente do Holocausto. Então, por conta de ser um sobrevivente do Holocausto, é que ele criou toda essa teoria magnífica a partir do que aconteceu com ele, e não peso do que lhe aconteceu. A gente até vive mais, tá? Tem pesquisa para isso. E é uma ciência, sinceramente, posso dizer para vocês, eu realmente acredito que a grande vantagem de vivermos neste complexo século XXI é hoje ciência. Felicidade ser uma ciência. Não é mais só filosofia, não é mais religião só, não é mais estilo de vida, o desejo, a busca pela felicidade é tão antiga quanto a própria humanidade. A busca sim, mas felicidade é construção. Então, nesse século que a gente vive, a gente sabe disso. Tem número, dados, Harvard e Yale, as maiores universidades do mundo. E por quê? Porque a gente dá resultado. Porque a gente faz com que as coisas aconteçam. Porque a gente tem o foco. Tudo do que essas pessoas maravilhosas falaram aqui antes, que está ali no livro, é típico de pessoas que focam numa vida mais feliz. Isso tem receita. Tem livrinho, tem receita, sim, senhores. Tem receita. O nome da felicidade é intencional. Com intenção, eu pratico de tal sorte que me faz bem. Lembra quando eu brinquei aqui no início? Eu estou dançando para mim mesma. Claro que é bacana, que conecta com quem está do outro lado, mas é para mim mesma, porque dá certo. Vocês sabem quanto tempo a gente precisa para mudar um estado para o outro, digamos, chateadíssima com você, porque você deu um olhar que eu não gostei, então já estou querendo aqui perguntar qual é? 90 segundos. A gente só precisa de 90 segundos para mudar um estado para o outro. Às vezes é o tempo de ouvir uma musiquinha no banheiro. Às vezes é o tempo de colocar um fone de ouvido, de pensar numa situação que foi tão incrível que você consegue reviver. Por quê? O cérebro não sabe a diferença do que é real, porque é imaginário. Então, a gente dá para ele a dica que a gente quer dar. A gente puxa a experiência que a gente quer dele. Então, na verdade, ser feliz tem a ver com acessar tudo aquilo que está aqui. Não tem nada que eu possa lhe dar que já não esteja em você mesmo. Mas a gente pode ensinar a ir atrás. E buscando você fazer uma construção a partir daí. Boa ou amar? Bom, a boa é que é muito simples. Eventualmente, para alguns, amar é que simples e fácil não são a mesma coisa. E por que não é fácil? Porque dá trabalho. E a gente também tem o costume de achar que se dá trabalho, a gente não quer. Os especialistas em felicidade, o maior talvez que já tenha vivido a respeito do assunto, Csikszentmihalyi dizia o seguinte: os principais e mais felizes duradouramente momentos de nossas vidas não são aqueles onde a gente estava ocioso, com as pernas para cima, curtindo a prainha na minha Bahia. Não, infelizmente não. Os principais momentos de nossas vidas são quando superamos desafios que nem a gente acreditou que a gente era possível chegar lá e fazer isso. Quando a gente diz isso, você lembrou do seu, eu me lembro do meu na mesma hora, a gente se lembra dos nossos, e todas as vezes que a gente se lembra deles, a gente tem a possibilidade de reviver. O cérebro não sabe a diferença do que é real, porque é imaginário. Então, por que a gente deixa eles lá perdidos em algum lugar, como se eles não tivessem existido? Então, isso capacita você para ter, por exemplo,
felicidade duradouramente. Porque, gente, felicidade não é alegria. Todo mundo diz fácil ser feliz. Baiana, todo baiano é feliz. Não, todo baiano, todo é muita gente. Mas grande parte dos baianos são extremamente alegres. A alegria e felicidade não é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa extremamente feliz, em paz consigo mesmo, equalizado, porque eu não acredito em equilíbrio, mas equalizado. Está tudo bem. E não ser uma pessoa extremamente alegre. Agora, um detalhe. Se você provocar alegrias, você tem a chance de turbinar a sua felicidade duradoura. E isso é tão real que, gente, se não tem motivo para sorrir, pega uma caneta, coloca no meio da boca, que funciona do mesmo jeito. Sabiam disso? O cérebro cai nesse golpe que você está dando nele. Então, às vezes, tudo que você precisa é uma caneta na sua boca. Olha só, você só está usando um dos tantos artifícios, uma das tantas possibilidades, você só está aprendendo a lidar com o que já está em você. É isso. E felicidade de rede social chama positividade tóxica, mas a propor, eu sou uma fã de rede social. Só um adendo por sua causa, Ana. Em 2021, teve um grande congresso de felicidade no México, onde eu fui convidada para falar. De última hora, foi um convite, eu fiquei super feliz, me achando, né, baiano diria o ó do Borogodó, me achando. Na verdade, era um tema que ninguém queria falar. Social media for social good. Como a gente pode usar a mídia social para o bem social. Bem, a história do meu empreendedorismo social foi todo em rede social. Depende de como você usa qualquer ferramenta na vida. Então, de que maneira você pratica a rede social na sua vida, define se é um grande job, se é o resultado, se é a mudança que você quer para você, ou se só vai te destruir, te colocar para baixo. Então, a positividade tóxica é quando você sorrir e não aceita os seus momentos de dor. Porque gente feliz fica triste, sim, senhoras e senhores, e afins. Fica triste, sim, só não fica lá. Essa é a grande diferença. E quanto mais cedo a gente acolhe as nossas dores, mais rápido a gente passa para o próximo capítulo. Por quê? Porque está tudo aqui. Quando a gente chora, tem manganês em alto, manganês desce. Ao mesmo tempo, a gente libera uma endorfinazinha. Tem gente que tem uma crise de choro e depois tem uma crise de gargalhada. Aí alguém diz, louca de pedra. E você pode responder, não, a alquimia do meu corpo está em pleno funcionamento. Porque você está aliviada. É só utilizar o que já está em você, mais uma vez. O que a gente precisa? Esse tripézinho rapidamente feito para vocês. Pessoas, sentidos e emoções. Aceitar as negativas, potencializar as positivas, bota uma dancinha, procura descobrir o que faz você feliz. O que te faz feliz não necessariamente é igual ao que me faz feliz, mas o que faz a gente feliz vai ajudar a segurar esse tripé. Vocês entendem porque as pessoas dizem, é muito subjetivo, não é nada de subjetivo. As suas emoções positivas, imaginem que é como se a gente tivesse um vasinho que por baixo é drenado o que está ali dentro, então aquele líquido sai. Sabe aquelas jarras de suco que a gente vai abrindo? É assim, a sua energia vai saindo ali com as suas emoções negativas, com os estresses que você passa na vida, com as suas preocupações, e aqui em cima a gente vai repondo aquele líquido, aquele suco. É igualzinho. Então, de que maneira eu reponho e de que maneira eu fecho essa torneirinha aos pouquinhos para cercear, segurar o que está ali embaixo. Pessoas, gente, as pessoas mais antigas do mundo, ou seja, que têm mais idade no mundo, que moram no Japão, elas dizem, vocês sabem, que são os amigos, o principal. E tem um sentido, um propósito, cada um chama do nome que tiver afim, missão, alguma coisa tem de ser maior do que vocês. Porque se não for, também não adianta só emoções positivas, também não adianta só os bons amigos, as redes de apoio, quem quer que você tenha. Alguma coisa precisa ter um significado. Por quê? Porque é assim que a gente absolutamente funciona. Detalhe, acreditar em acreditar é ciência. Eu não vou dizer no que ninguém tem que acreditar. Mas acreditar em acreditar é fato
que lhe faz uma pessoa mais feliz. Isso é ciência. Mulheres são mais felizes do que homens? São, uma beleza, quando tem 89 anos, segundo uma pesquisa em... Rapidinho, viu, Carlinha? Eu não aguentei. Eu sabia que ia ter muitas mulheres aqui hoje, óbvio. Aí eu não aguentei, eu tive que trazer isso rapidinho. Segundo o Serviço de Saúde Britânico. Este ano, no Dia Internacional das Mulheres, o IG, eu acho, me pediu uma matéria mostrando, né, porque é Dia Internacional das Mulheres, a gente precisa dizer que as mulheres são mais felizes do que os homens, né? Tem esse tipo de pauta. E eu falei, olha, na boa, não vai rolar. Felicidade não tem gênero, não tem idade, não tem isso. Mas, né, a pauta estava lá, eu falei, tá bom, vou fazer uma pesquisa, descobri. O Serviço de Saúde britânico chegou à conclusão, depois de uma pesquisa, que as mulheres britânicas são mais felizes do que os homens com 87 anos, porque eles já morreram. Nós vivemos, em média, 7 anos a mais do que eles. Amigos, se vocês não sabiam, foi bom enquanto durou a nossa amizade, né? Desculpa. 7 anos depois, a gente está aqui, ainda tem uma lagriminha em relação a vocês, mas vocês já foram, ok? Então, a razão é, de fato, ela agora se descobriu com 87. Presta atenção, ela pode se descobrir em qualquer idade, porque a neuroplasticidade também prova isso. Resolveu estudar alguma coisa, fazer... O cérebro é um músculo, gente, o músculo não tem idade. Olha o arrepio da pessoa para saber se é verdade ou mentira. Músculo não tem idade. Osso tem idade, pele tem idade. Músculo não tem idade. E o cérebro é o quê? Um músculo. Por isso eu digo, imaginem que as emoções também é um músculo. Por isso que eu digo, a gente precisa treinar a musculatura emocional e repensar. Agora, a gente podia ser um pouquinho mais cedo do que com 87. A outra coisa é que os filhos, enfim, estão fora de casa. Estou achando que eles estão, né, com efeito retardado na Grã-Bretanha. Ou seja, nós não somos mais felizes do que os homens. Essa é uma pesquisa unitária. E vocês sabem por que também nós não somos? Porque nós nos preocupamos demais. Um estudo feito durante 20 anos em Harvard comprova. Sabem quantos % de tudo aquilo que rouba nosso sono, que consome a nossa mente, que nos destrói, que provavelmente iremos padecer disso? Realmente acontece? 97% de tudo aquilo que rouba o nosso sono jamais vai acontecer. Agora, os efeitos causados pela ansiedade, pelo burnout, pela depressão, pela bipolaridade, o que quer que seja, vai nos matar, porque vai aumentar o nosso risco de doenças cardiovasculares. E o que mais mata no planeta Terra? Então, isso mesmo. Começa a viver mais leve, gente. Para com essa loucura. Toda felicidade trabalhada começa com autocuidado. Não confundir autoestima, autoconfiança com aquilo que as pessoas se acham o máximo, o ego. Não, não é ego, é Nós temos que ecoar mais e egoar menos. É sobre isso. Por quê? Porque faz bem para você, faz bem para você, faz bem para mim. E a ciência? Simplesmente é assim que a gente funciona. Família e trabalho, óbvio, paralelamente são organizações e depois a sociedade como um todo. Afinal de contas, a gente quer que um planeta continue existindo, governança, seja ela no ambiente de trabalho, em casa ou como cidadão do mundo, a gente precisa praticar. Bem, como tem empreendedores, né? Somos todos empreendedores aqui, comece pelo porquê. Vocês sabem por quê, né? Por quê? Por quê? Porque é crença, porque é o que nos define. O que e como é fácil, mas enquanto a gente não sabe por que a gente faz o que a gente faz, então, assim, perguntinha-chave todos os dias da vida. Mas por que eu faço isso? Porque enquanto você não achar o seu porquê, você continua só com seus o quês e como. O que você vai fazer? Vou fazer isso. Como você vai fazer? Vou fazer desse jeito. Mas por que mesmo você está fazendo isso? Aí dá liga em todo o processo. Autoconhecimento e talento, quanto mais você sabe quem você é, você consegue encontrar suas forças de assinatura e, a partir dela, o quê? Chegar no flow, que é quando o talento encontra esforço. Sabe aquela sensação incrível que a gente tem? Vocês sabem o que é flow? Quem sabe, levanta o braço. Eita, maravilha! O flow é quando, efetivamente, talento encontra esforço. E isso acontece de uma maneira tão incrível que
a gente alcança os maiores resultados possíveis. Mas, para chegar lá, eu preciso de autoconhecimento. Se eu não sei quais são realmente as forças de caráter e assinatura que me definem, como é que eu sei no que eu realmente tenho talento? E a gente, muitas vezes, está equivocado, tá, gente? Quando a gente descobre os nossos talentos, muitas vezes a gente diz, nem imaginei que era isso, e eu sei fazer isso, e você se descobre fazendo. O resto é o básico, você já sabe, gerenciamento de tempo, planejamento, isso aí é o básico. E aqui, já estamos chegando quase no fim, porque é uma palhinha, tá? Eu vou dar o exemplo de Jéssica e vou mostrar como ela explica a possibilidade de crescimento a partir disso daqui. Essa era ela, e essa daqui é ela depois de uma meningite meningocócica. Isso aconteceu quando ela tinha 11 anos, e rapidamente, quando Jéssica saiu do hospital, depois de 15 meses, eu inclusive escrevi o livro dela, ela teve um desejo de ir num shopping. Ela queria aquele momento, gente normal, sabe? Saí do hospital 15 meses depois, com nenhum membro a mais, mas eu queria ir num shopping comer um sanduíche. E tão breve ela chega, na sei lá qual da vida, tinha um grupo de jovens lá, e quando eles veem a Jéssica se sentindo a sobrevivente, a pessoa que passou por tudo isso, porque você não vê muita gente como Jéssica, que viveu tudo isso, você vai dizer assim, eu nem sabia que meningite é capaz de fazer isso. Por que vocês não veem? Porque elas morreram. Então, Jéssica teve essa consciência. E quando ela chega lá, o que acontece? Os meninos fazem isso. Mostram um sinal de que estão com nojo dela. Este momento foi a 5ª amputação dela. A amputação emocional. E que doeu provavelmente mais do que as amputações reais. E é por isso que ela conta isso aqui. É uma honra estar aqui do lado dessa grande mulher que é minha Dina. E, além disso, minha professora da vida, e eu confesso que não sabia o que era sobre a ciência da felicidade. E eu comecei a aprender e compartilhar e propagar isso. Então, eu gosto de dizer, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que antes. É forte, mas é real. Sabe por quê? Eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha audição, mas eu não tinha o meu interior trabalhar. Então a gente sempre trabalha para ser um profissional melhor e a gente esquece que também tem como ser mais feliz. A gente precisa treinar isso. E eu tenho uma professora que melhora o possível. Eu sou muito grata por isso. E eu digo, gente, felicidade está dentro de nós. Isso é fato. Isso é fato. Porque você pode ter tudo por fora, e automaticamente não tem nada. Antes da meningite, que eu tinha os braços, que eu tinha as pernas, o meu interior não era trabalhado. Então eu tinha um problema e eu aumentava. Às vezes eu não tinha, mas eu reclamava. Eu via como uma forma negativa. E com 6 anos de idade, eu contraí um quadro de ansiedade. É muito assustador. Hoje eu digo, eu passo por dificuldade, mas o que diferencia isso é a minha forma de lidar. Via tudo como um problema. Hoje, se eu entrar no shopping e eu ver uma pessoa me vendo, olhando para mim com um olhar diferente, para mim está tudo bem, eu solto um sorriso, porque eu sei que isso vai impactar de alguma forma na vida dela. E sabe por que isso? Porque o meu interior está trabalhado. E eu sei que eu não posso mudar o mundo por fora, mas eu posso mudar o meu mundo por dentro. E é isso que nós podemos fazer com a ciência da felicidade. Genial, né, gente? Para finalizar, eu sugiro, dura 1 minuto, tá? Eu sugiro uma dinâmicazinha para a gente sentir, o baiano gosta de dizer, um negócio. Para a gente sentir o poder do encorajamento, que também é ciência. Vocês podem... A Amy Cuddy tem um TED Talks muito bom sobre o assunto. É algo que vira um hábito. E que, quando você faz, de fato, você se sente mais forte. Pesquisas mostram que você tem até uma possibilidade, até 37% mais de chance de dar certo o que quer que você esteja planejando, quando você descobre a sua postura, que eu não gosto nem de dizer pose, né? Porque pose a gente faz qualquer uma, mas a postura é aquela que encoraja a gente. Notem que eu não digo empodera, de propósito. Eu não gosto da palavra poder, porque todo poder requer alguém para ser subjugado.
Eu gosto de mulheres encorajadas, eu gosto de gente encorajada. Porque encorajada a gente vai junto. Eu não preciso abaixar ninguém para poder aparecer. Então, eu não gosto dessa história de poder, de subjugar ninguém. Eu gosto de coragem. E aí, cada um de nós precisa descobrir qual é essa música que dá esse negócio na gente, que leva a gente para a próxima etapa. Então, você descobre. Provavelmente você já tem. Nesse momento, é um momento que a gente pensa. Tem gente que é viva la vida, cada um tem. Bem, esta é a minha música. Mas é uma música, mas é um som forte. Ela dura só 1 minuto e a dinâmica é muito simples. Você pega, se o coleguinha estiver à vontade, você põe a mão no ombro do coleguinha, porque não configura assédio. Governança amiga. É um dos poucos lugares que sobraram. São os ombros. Como os ombros estão liberados, né? Não configura assédio, não vai dar problema para você também, Carlinha. Você pode pôr a mãozinha no ombro do coleguinha. E se você não se sentir à vontade para fazer isso, você pode abraçar você mesmo, que também está tudo bem. Tem que fechar. Vocês já estão aí nessa animação toda, nem começou ainda. Tem que fechar os olhos, tá? Se deem esse 1 minuto. Na hora que eu disser agora, vocês levantam e fazem a pose. E se vocês autorizarem os nossos fotógrafos, mas não se preocupem com eles, não. O mais bacana é quando a pose é ridícula mesmo, gente. Como todo mundo já sabe, hoje em dia, vulnerabilidade é força. A gente não gosta do super-homem. A gente gosta de gente como a gente, que luta e chega lá, que faz acontecer, porque simplesmente foi lá e fez. Ok? Vamos? Coleguinhas já estão com as mãozinhas. Que delícia. E quem não quiser, pode cruzar o bracinho, tá? Mas tem que se abraçar. Tem que se abraçar. Se deem esse 1 minuto. Agora, 1, 2, 3 e fechem os olhos. Eu sei que está bem animado, mas fechem os olhos e sintam. Vamos. E na mente vem, nesse momento, aquilo que a gente gostaria de ouvir de outro, de alguém que a gente goste muito. Sabe aquelas coisas de televisão, tipo arquivo confidencial? O que você gostaria de ouvir de você? O que faria sentido ser reconhecido por algo que realmente te representa, que é quem você é? Que muitas vezes, na correria do dia a dia, eventualmente passa despercebido. E muitas vezes passa despercebido por aquelas pessoas que a gente mais ama. Aquelas que seria tão incrível para a gente ouvir uma vezinha delas. Esta é você é generosa, você é grato, você é bondoso, você é justo. Ou foi através de você que alguém chegou nisso ou naquilo. Como é bom quando a gente vivencia a gratidão de ter feito tudo isso, de ser tudo isso. Mas como é maravilhoso também quando aquelas pessoas com as quais a gente se importa. E importar é trazer para dentro. Então, a gente tem que saber quem a gente traz para dentro. E sentir isso, e se encorajar a partir daí. E saber que aquelas pessoas com as quais a gente se importa, importam a gente também. E a gente vai se enchendo de coragem, enchendo o peito de coragem. E aí... Você
Muito obrigada. Maravilhosa! Gratidão, Sandra. Ó, se me quiserem, sou Sandra Teschner, em qualquer lugar que vocês procurem. Obrigada, gente. Maravilhosa. Gratidão, Sandra. Que arraso, gente! É uma energia maravilhosa dessa mulher, não é mesmo?